Olá, pessoal. Todo mundo está me ouvindo? Legal? Bem, em primeiro lugar, queria agradecer aqui a oportunidade de estar falando com vocês. Eu sou o Stefano, sou diretor de tecnologia da Solute IT. E a gente vai trazer um assunto que não é um assunto tão novo, mas é um assunto que está revolucionando as empresas. É um assunto que está trazendo muita coisa nova, um assunto polêmico muitas vezes, mas que a gente precisa entender e saber como tratar esse assunto no dia a dia das empresas. Né? Então eu vou falar um pouquinho aqui sobre a inteligência artificial generativa aplicada na área fiscal. Tá? E aí eu queria fazer uma pergunta para todo mundo aqui. Quem levanta a mão para mim, por favor, quem conhece inteligência artificial aqui? Quem já ouviu falar de inteligência artificial? Legal, a grande maioria. Quem já utiliza alguma coisa de inteligência artificial hoje? Legal. Um número menor, mas ainda bastante gente já habituada com o assunto e já entendendo um pouquinho, né? E aí, eu quero trazer um pouquinho aqui de conceito para todos, né? A gente fala muito de inteligência artificial, a gente tem 1 milhão de aplicações para inteligência artificial, mas o que é inteligência artificial? Né? Então, inteligência artificial é a habilidade de uma máquina realizar tarefas humanas de uma forma automatizada. Então, resumidamente, é um robô, algo fazendo uma atividade que poderia ser executada por um humano. Tá? E aí a gente tem a inteligência artificial generativa, que é o quê? Que é aplicar essa regra da inteligência artificial usando um grande volume de dados ou usando uma base de dados, usando uma base de conhecimento para que você possa compilar e fazer uma predição dessas informações. Que é o quê? Que é poder comparar essas informações. E aí eu vou falar um pouquinho mais para frente como a gente faz isso. Tá? E aí, eu trouxe aqui alguns exemplos da aplicação da inteligência artificial no nosso dia a dia. Tá? Então, a gente encontra inteligência artificial em diversas coisas que muitas vezes a gente nem sabe. Né? Então, hoje, a inteligência artificial ajuda na geração de conteúdo, né? E aí tem uma questão de ética que a gente fala muito, né? Qual é o conteúdo gerado por uma inteligência artificial? Ele vai substituir um conteúdo gerado por um humano? Né? Não vai. Ele vai ser complementado. Né? Ele pode ser ajustado por um humano ou pode ser aperfeiçoado pela inteligência artificial. Então, um não vai anular o outro e a gente vai poder demonstrar como a gente vai conviver com isso. Né? Na geração de imagens, então, a gente tem diversos aplicativos que geram imagens hoje. Né? Em apresentações, então, a questão de estrutura de slides, como utilizar, como fazer, a gente pode usar a inteligência artificial para fazer isso. Vídeos, então a gente tem uma propaganda bastante conhecida aí agora, recente, do Itaú, né, com o Will Smith falando em português, né, então acho que é um exemplo bem legal, e ele fala isso, deixa claro que é a inteligência artificial que fez essa aplicação. Né? Então a gente tem assistentes virtuais também hoje, então muitas pessoas aqui conversam com robôs, né, na sua companhia de seguro, na sua companhia de telefone, na própria Solute, e aí eu vou mostrar para vocês um pouquinho lá na frente como a gente está fazendo isso hoje para os nossos clientes. Na interpretação de vídeos, então isso é uma ferramenta que a gente usa muito hoje dentro da nossa empresa também, e aí eu vou demonstrar através das atas de reuniões que a gente faz. Então todas as reuniões pelo Teams que a gente acaba executando hoje, a gente tem uma ferramenta que grava essas reuniões e que faz uma ata daquela reunião, dizendo qual foi o assunto mais comentado, o que foi dito, e ela dá até o tempo no vídeo que aquele assunto foi abordado. E aí eu vou mostrar isso para vocês aqui também. Análise de dados, e aí eu acho que esse é o grande diferencial aqui, é a análise e a comparação de dados e simular cenários possíveis, né, de inteligência artificial. Então, olhando para a área fiscal, eu vou falar mais para frente, né, como a gente pode fazer isso, e aí usar um pouco de predição, né, com variáveis, como aquele cenário se comporta.
Mapas, então todo mundo aqui deve ter usado o Waze ou Uber para chegar aqui hoje, então usou um aplicativo que utiliza inteligência artificial. E diagnósticos médicos, né? Então a gente tem aí, né, um caso agora recente, né, de predição de câncer de mama com base em análise de imagens, né? Então você vai analisando a imagem e ele consegue fazer uma predição que uma pequena distorção naquela imagem ela vai se transformar num câncer e aí você consegue tomar uma ação preventiva para aquela doença. Então, assim, são inúmeras aplicações, né? E aí, o que a gente precisa fazer? É saber lidar com isso e entender como isso pode ajudar a gente, tanto no dia a dia como pessoas, no dia a dia profissional, e como que a gente vai se tornar profissionais melhores, né, utilizando a inteligência artificial. E aí aqui eu trouxe um pouquinho de estatística, né? É uma pesquisa que eu fui fazer, então eu busquei aqui uma informação, né, uma pesquisa que a KPMG fez sobre a adoção de inteligência artificial, e aqui a gente traz algumas informações, né? Se você sabe o que é inteligência artificial, que foi a primeira pergunta que eu fiz aqui. Então 30% disse, sim, eu tenho conhecimento e um bom entendimento do que é inteligência artificial. Né? 61% tem um conhecimento, mas muito básico, que eu acho que é a grande maioria nossa aqui tem esse conhecimento, a gente sabe que tem, mas a aplicação dela ainda não é tão tangível, não é tão palpável. 3% não tem conhecimento nenhum e 6% não tem certeza daquela informação. Né? E aí, o que é importante a gente trazer aqui também? Né? 70% das empresas já começaram a investir em inteligência artificial. Né? Então todo mundo começou a olhar para isso, desde na ajuda de correção de um e-mail, né? Você pega lá o seu texto do e-mail, leva para um prompt, pede para ele te corrigir, te melhorar as palavras, até na predição de doenças, né? Como eu trouxe aqui. E 68% das pessoas já colocaram alguma informação no seu LinkedIn relacionados ao conhecimento com a inteligência artificial. Então esse é um assunto que a gente não vai conseguir fugir dele, né? É algo que está aqui, está na nossa mão e a gente vai precisar entender de que melhor forma a gente vai se adaptar para fazer essa adoção da inteligência artificial no nosso dia a dia, né? E aqui mais algumas informações, então o ChatGPT talvez foi o que popularizou a questão da inteligência artificial, né? Ele trouxe a interface da inteligência artificial para nós, né? Então a gente consegue consumir esse dado de uma forma muito rápida. E o Brasil é o 4º país que mais utiliza o ChatGPT. Tá? Então, essa é uma informação bastante relevante, acho que bastante importante, que mostra qual o caminho que a gente está indo na adoção de tecnologia. Né? Então, puxa, a gente está entre os 3 primeiros na utilização de redes sociais, né? Instagram, Facebook, TikTok, agora meu filho voltou a usar o Snapchat, então tem uma série de tecnologias que a gente é early adopter, né? A gente utiliza primeiro, e a questão da inteligência artificial não fica longe disso. Tá? E aí a Exame traz uma outra informação para a gente, que as pequenas e médias empresas são as empresas que estão tendo uma celeridade maior na adoção da inteligência artificial. E aí a gente vai se perguntar por quê, né? Aqui eu imagino que são grandes empresas, por causa da questão do compliance e da ética. Né? Fazer a utilização de inteligência artificial em pequenas empresas é muito mais fácil do que você fazer a adoção numa grande empresa. Então você tem uma série de questões de compliance para seguir, você tem a questão daquilo que é gerado por uma inteligência artificial, aquilo que é gerado por um humano. A gente sabe, né, que as empresas estão se preparando para isso, mas a velocidade de adoção disso, as pequenas e médias empresas estão mais ágeis nesse processo de adoção da IA. Tá? E aí aqui, mais um pouquinho de estatísticas que eu quis trazer para vocês, para a gente poder exemplificar bem isso, é a questão daquelas pessoas que conhecem, quem conhece o ChatGPT nessa pesquisa, né? Então 79% das pessoas conhecem o ChatGPT.
21% ainda não conhecem, né? E daquelas que já utilizaram, as pessoas que conhecem o ChatGPT, quem já utilizou? Então, 53% utilizaram, né? Daquelas 79% que conhecem, 53% utilizaram, 35% não utilizaram, mas desejam experimentar, e 12% não e não têm interesse em experimentar, né? Acho que elas não entenderam o benefício e a facilidade que essa ferramenta traz para a gente no nosso dia a dia. E para aquelas 53%, né, uma série de números aqui, mas aqueles 53% que utilizam, no que eles utilizam, né? Qual é a aplicação que eles fazem? Então, eles utilizam para obter informações sobre determinado tópico, então pesquisa, eu quero saber aí a reforma tributária, qual o impacto da reforma tributária na minha empresa, ou qual o melhor lugar, qual a melhor época para viajar para os Lençóis Maranhenses. Então, você faz uma série de perguntas aqui e ele te responde isso, né? Para ter novas ideias de criação de conteúdo, então ajuda na criação de conteúdo, e aí eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês, tá? Para realizar pesquisas ou consultas escolares e acadêmicas, né? E aqui eu tenho um exemplo legal que eu fiz esses dias, né? Criança é complicado, eu tenho um filho de 14 anos, 15 agora, que tinha um trabalho para entregar, e um trabalho para entregar no dia seguinte, né? E ele não tinha feito um trabalho de português. Era um trabalho complexo, que tinha que fazer uma interpretação de texto, uma série de perguntas para responder. Eu falei para ele, não, tá bom, eu vou te ajudar aqui. Peguei o texto, levei para o ChatGPT, falei, olha, analisa para mim aqui e responde essas perguntas. Então, né, eu não fiz para ele, mas eu falei, olha, o que você fez aqui? Não, isso aqui não tá legal, vai por esse caminho, vai por aquele caminho. Então, assim, né, até eu fazer todo esse trabalho, eu não ia conseguir atender a demanda dele para o dia seguinte, né? E aí eu utilizei uma ferramenta dessa para me ajudar a auxiliá-lo na lição de casa. Então, assim, a gente tem inúmeras aplicações que podem ser feitas. É claro que eu preciso explicar para meu filho como ele usar, né? Porque senão a partir de agora ele só vai usar o ChatGPT para fazer lição de casa. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Mas é uma realidade que está aí, que a gente vai ter que saber como lidar com ela, né? E aí, realizar tarefas específicas do meu trabalho, entretenimento ou outro motivo. Então aqui traz um pouquinho a aplicação que as pessoas estão tendo no dia a dia delas aqui com a questão do ChatGPT, tá? E aqui eu trouxe uma outra informação que eu achei legal, que é assim, né? O quanto o país confia na inteligência artificial, né? E porque tem essa questão também do ponto de confiança naquele documento, né? Ou naquela informação. E aí o Brasil está em quarto lugar, a Índia está em primeiro, é o país que mais utiliza hoje o ChatGPT, né, e a inteligência artificial. A gente tem China, África e o Brasil em quarto colocado aí como as pessoas que mais confiam na inteligência artificial, tá? E aí, eu trouxe aqui uma informação. Eu copiei isso aqui, né? Eu trouxe aqui de uma palestra que eu assisti aqui na Live U, né, com um especialista do MIT, que falou sobre inteligência artificial. E aqui ele trouxe algumas ferramentas de inteligência artificial, né? Então, quando o assunto é IA, todo dia vai surgir uma ferramenta nova. Então, cabe a gente saber a que a gente pode utilizar e a que mais nos ajuda. Então, a gente tem o ChatGPT, a gente tem o Gemini, que era um Bard, virou Gemini, a gente tem o Substrata, tem a questão do Zapier, tem o Midjourney para conteúdo também. Então, a gente tem uma série de ferramentas que vão nos auxiliar no dia a dia. Aqui são só alguns exemplos, tá? Que eu trouxe, que trouxe dessa palestra do MIT, esqueci o nome do rapaz, mas é um especialista aí que fez uma palestra na cadeira de inteligência de mercado aqui, aí eu trouxe essa informação dele lá. E aí, né, aqui é uma pausa para a gente fazer uma análise e uma reflexão, né? Você precisa aprender IA. Então, né, aqui é uma opinião minha, né? A gente não vai conseguir fugir da utilização do IA, né? E aquelas pessoas que utilizarem o IA, elas vão ter mais celeridade e entregas que elas vão fazer no dia a dia, em detrimento àquelas pessoas que não utilizam o IA. Então a gente precisa aprender com a ajuda da IA. Então eu preciso aprender IA e preciso aprender com a ajuda da IA. Então a IA tem muito para somar
na velocidade que a gente vai buscar conhecimento, né? Muita gente jovem aqui, né? Mas eu, quando fazia pesquisa, trabalho de escola no meu ginásio, a gente usava a Barça, né? A gente ia lá e folheava e fazia pesquisa, né? O quão isso mudou e quanta celeridade a gente tem nesse processo hoje. Então, a gente tem mais uma disrupção de mercado aqui, né? A gente teve com a internet e agora a gente tem com a inteligência artificial. Então, a inteligência artificial vai mostrar para a gente como um novo modelo de consumo, né? Tanto de informação quanto de dados. Então, hoje, né, as pessoas vão comprar um produto, elas pesquisam no Google, mas elas pesquisam no TikTok, elas pesquisam no Instagram, então você tem pesquisas diferentes. E a pesquisa vai mudar com a inteligência artificial. Porque hoje você vai fazer uma pesquisa muito mais direcionada para aquilo que você precisa, né? Você vai escrever aquilo que você precisa, você vai contar um caso daquilo que você precisa, e essa inteligência ela vai buscar informação no Google, ela vai buscar informação em outras bases de conhecimento, e ela vai te devolver essa informação compilada com aquilo que você precisa. Então, eu entendo que a forma de consumo ela vai mudar nos próximos anos aqui com essas informações. Então, todo mundo usa o Instagram aqui. O Instagram usa inteligência artificial. Você consome um dado, no dia seguinte ele começa a te mostrar aquele dado. Ele começa a te apresentar informações baseadas naquilo que você pesquisa, né? E aí tem até um conceito dele cria uma bolha para você, que você só consegue enxergar aquilo que você pesquisou em um ecossistema muito pequeno, né? Então, isso é uma tendência da gente começar a ser impactado apenas por aquilo que a gente pesquisa. E aí, deixa eu fazer uma pausa para pegar uma água que eu estou ficando com a boca seca. E aí, eu vou trazer um pouquinho dos desafios da área tributária brasileira, né? Então aqui não quero chover no molhado, eu vou trazer algumas informações aqui que é de conhecimento de todos, mas é apenas para ilustrar e para corroborar com aquilo que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente, né? Então, quando a gente fala aqui de fisco brasileiro, né? A gente usa um termo aí bastante conhecido de manicômio tributário, né? E eu acho que o tema principal aqui desse fórum é a reforma tributária, né? Então, a gente já tem aqui um manicômio tributário só com os impostos que a gente tem hoje, né? Só com as informações que a gente tem hoje, né? Só com o ICMS, só com o PIS e COFINS, só com a apuração do imposto de renda, com o ISS, só com isso a gente já tem um manicômio tributário, né? Todas as obrigações acessórias que a gente tem, todos os cenários que a gente precisa estar atualizado, né? E como a gente faz isso. Então são 31 mil alterações federais, mais de 110 mil alterações estaduais e 221 mil alterações municipais. E aí imagina, pessoal, assim, né, a gente está nesse mesmo barco, mas como é que vai ser a vida da área fiscal com a reforma tributária, né? Como é que a gente vai conviver nesse período de transição, né? As notas técnicas estão saindo do forno aí, né, com algumas aplicações, o que vai acontecer, de que forma, mas como é que nós vamos conviver com isso? Como é que a gente vai entregar todas essas informações para o fisco? Como a gente vai reportar? Como é que as empresas vão se atualizar? Como é que nós, fornecedores de tecnologias, vamos ter agilidade para nos atualizar, para deixar isso pronto para vocês, né? Então, o nosso cenário fiscal é muito complexo e a reforma tributária, por um período, vai aumentar essa nossa complexidade, né? O mote da reforma tributária é uma simplificação, mas ela vai levar um tempo para acontecer, porque a gente tem por trás de tudo isso a questão da arrecadação, né? Então, o governo quer aumentar a arrecadação, e para isso você vai ter um período de transição maior e aí você vai trazer uma complexidade maior aqui para as áreas fiscais e tributárias das empresas, né? E aí a gente traz uma informação aqui, né, que são as 1958 famosas horas gastas pela área fiscal brasileira para poder fazer a entrega dos cálculos de impostos e entregas das obrigações, né? A gente tem uma comparação aqui com Índia, a média do BRICS, a África do Sul, a Rússia e China, né? E o Brasil é o país mais complexo. E aqui eu quis reforçar essa informação antes da reforma tributária, né? Então isso aqui é o nosso cenário
de hoje. O nosso cenário daqui um ano, ele vai ser um pouquinho diferente disso. Provavelmente a gente vai gastar um pouquinho mais de 1958 horas, né? E aí, como é que a gente vai fazer isso sem ferramenta, né? Como é que a gente vai fazer isso sem transformação digital e aí adoção da inteligência artificial, né? Então, acho que são perguntas que a gente precisa levar para casa e entender como que a gente pode endereçar isso e de que forma que a gente pode endereçar isso, né? É muito engraçado, e aí, há um ano atrás, eu falei sobre inteligência artificial, né? E mudou muita coisa de lá para cá. E a gente não tinha exemplos palpáveis de ferramentas ou de tecnologias aplicadas para a área fiscal. E um ano depois a gente já consegue ter. Tem muita coisa ainda para caminhar, tem muita coisa ainda para evoluir, mas a gente consegue já trazer uma materialidade para a questão, né? A gente consegue trazer uma aplicação direta para as empresas, tá? E aí, só para a gente poder fechar esse assunto aqui, né, de complexidade do cenário, a gente faz uma pergunta aqui, né? Sua empresa está pronta para a adoção de inteligência artificial na área tributária, né? A gente já parou para pensar isso, né? A gente tem muito problema básico que a gente precisa resolver, e a gente tem uma série de clientes, a gente convive com esses clientes, a gente sabe que existem problemas muito básicos que precisam ser resolvidos, mas existem processos muito mais complexos que a gente pode trazer tecnologia para resolver, né? Então a gente tem um estudo da SAP, né, que fala sobre as empresas que ainda não começaram esse trabalho de transformação digital e de adoção de inteligência artificial na área fiscal. Então são 84% das empresas ainda que essa transformação digital ela é primordial para a área fiscal e tributária. Sem isso, as empresas não vão conseguir sobreviver e fazer as entregas que elas precisam fazer, né? E aí, a conclusão disso tudo, né, que a área fiscal tem um desafio enorme, né? E aí, multiplicado agora com a questão da reforma tributária, né? A gente precisa entender quais são os pontos de melhoria dentro das nossas empresas, né? Quais as ferramentas a gente pode utilizar nessa aplicação e de que forma que a gente pode tratar isso, né? E tem um outro ponto, que não é um ponto direto à área, mas é um ponto voltado para a empresa, que é a cultura da empresa e o perfil dos profissionais, né? O André Leite falou um pouquinho aqui ontem, a gente tem falado muito do perfil do profissional de techs, qual é a mudança que precisa ter. Então, a questão da cultura da empresa e o perfil do profissional, ele precisa se atualizar, né? Ele precisa se adequar, até por todos os dados que eu trouxe, né, de como o mercado e como as empresas estão se comportando e estão enxergando isso, tá? E aí, aqui eu trouxe um texto, mas eu gostaria de resumir aqui, né? Como que é o comportamento das empresas e dos profissionais, né? Então a gente tem uma preocupação muito grande aqui da redução de mão de obra, né? Mas essa redução de mão de obra ela vai acontecer para trabalhos que não trazem um valor agregado. Ela vai trazer uma redução de mão de obra para trabalho operacional, para trabalho de conferência, para trabalho de tratamento de dados, de preparação de informação. Então, a gente quer, com a adoção de tecnologia, né, com essa transformação digital, inteligência artificial, trazer uma mudança para a área fiscal, que é sair do operacional e ir para o estratégico. Trazer tecnologia para otimizar o seu profissional, ou o seu operacional, e deixar o profissional voltado para a área estratégica das empresas, né? E aí, com isso, surgem novos empregos, né? Então, hoje, a questão do data-driven, né, que é tudo voltado à origem do dado, o tratamento do dado é uma função nova nas empresas, né? Isso é muito importante, então isso está crescendo muito. Nós vamos trazer novas especializações, né? Então, existem diversos cursos no mercado que vocês podem se especializar. Então, eu fiz curso na Startse, eu fiz curso aqui na LiveU, eu fiz curso no G4 Educação. Então, vários cursos que você pode fazer para ter um entendimento mais claro e uma percepção melhor da questão da transformação digital e das ferramentas que podem ser para isso. A gente vai ter uma valorização do profissional que estiver preparado para isso. Então, acho que é um ponto bastante importante e relevante aqui.
a gente vai ter uma escassez de profissional, então aquele profissional que estiver preparado vai estar nas melhores posições, né? Então vai ter um volume muito grande de necessidade de profissional olhando a reforma tributária, e aí para o nosso ecossistema aqui, SAP, bastante grande de profissionais também, porque existe um processo de migração da versão do SAP, né, do ECC para o S4, então isso vai trazer uma restrição e uma necessidade grande de novos profissionais com esses conhecimentos, né? E aí, tudo isso, eu acho que todo esse cenário, ele gera uma movimentação, né? Então olha o evento como está cheio, olha a quantidade de patrocinadores que a gente está aqui. Por quê? Porque o Tex começou a ser enxergado de uma forma diferente pelas companhias. Ele era olhado muito por uma questão, é um mal necessário que eu tenho para a questão do governo, mas a questão da reforma tributária, né? A gente viu aqui um pouquinho antes um painel sobre planejamento tributário. Isso traz um saving enorme para as empresas. Então, a gente entende que hoje a área fiscal, tributária e fiscal, ela tem um posicionamento e um olhar diferente dentro das companhias como um diferencial, né? Como uma área que pode trazer um saving, uma diferenciação no resultado daquelas companhias. Tá? E aí, eu trouxe aqui alguns exemplos de aplicação de inteligência artificial na área fiscal. Então, a gente tem uma bastante clara que é a automação de processos. Então, puxa, eu posso trazer isso para fazer baixa de XML do Cefaz, para fazer entrada automática de nota fiscal, para fazer conexão com as prefeituras e trazer a nota fiscal de serviço da prefeitura. Eu posso fazer na questão da geração das guias, para quem tem vários estados, as guias de ICMS. Então, a gente tem uma série de processos que podem ser automatizados através de ferramentas. Tá? Análise de dados fiscais, então isso é uma coisa que a gente não olha muito, né? O comportamento da área fiscal com relação aos dados, né? A gente tem muito uma preocupação, apura o imposto, paga o imposto, ou toma crédito do imposto e entrega obrigação acessória. Isso feito, a gente não olha mais para trás, a gente não faz análise, a gente não tem essa habitualidade de fazer esse serviço. Algumas empresas fazem, mas muitas outras não fazem. Elas entram no automático e aquela pressão do dia a dia, onde você reporta e ponto. Então, o que a gente quer trazer aqui é uma análise dentro desses dados. É poder fazer comparação de cenários, né? Fazer simulação de cenários. Então, com base naqueles dados que você tem. Então, hoje, toda a informação está dentro da empresa. A gente tem o XML, que tem todo o dado da empresa. A gente tem as apurações, que tem todos os dados da empresa. Então, com base nisso, a gente consegue fazer o cruzamento desses dados e proporcionar a análise para as empresas. Otimização de planejamento tributário, né, que vai um pouquinho em cima disso que eu falei, nessa simulação de cenários e ver qual é o melhor comportamento para aquilo. Né? Eu vou falar um pouquinho das ferramentas da Solutio, mas essa é uma informação importante. Né? A gente está com um produto de análise do impacto da reforma tributária através de uma calculadora que faz a comparação dos dois cenários. Né? Então eu vejo o cenário atual e vejo o cenário futuro naquele mesmo processo de negócio, qual é o impacto tributário que as empresas têm. Então, se alguém tiver interesse, pode falar com a gente lá no stand, eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas isso aqui entra diretamente nessa questão do planejamento tributário. Prevenção de fraudes, então a gente identificar se problemas vêm acontecendo com base nessas análises para saber se eu tenho alguma fraude de imposto aqui relacionada, e atendimento e suporte ao cliente. Né? Então esse é um ponto bastante importante hoje, e aí eu vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos que a gente já vem utilizando hoje na questão de atendimento e suporte ao cliente. Né? E aí eu vou explicar isso no próximo slide aqui. Deixa eu passar para o próximo. Então aqui eu trago alguns exemplos que a gente já utiliza hoje dentro da Solutio na questão de inteligência artificial. Então aqui é uma ferramenta que faz a nossa ata de reunião. Tá? Então isso aqui é um caso real, é o nome do cliente ali, até não podia estar, devia ter escondido, mas
Esqueci. Aqui o nome do nosso consultor, né, que trabalha conosco. Então, aqui é uma reunião. Ó, relatório de fluxo, desenvolvendo um relatório analítico, que inclua a visão e condição de pagamento e acompanhamento do fluxo de trabalho. Isso aqui é uma demanda específica do nosso cliente. A gente fez uma reunião e aqui saiu a ata da reunião. E eu tenho aqui, né, os tempos que vão ser... Opa! Eu tenho aqui o tempo do vídeo aonde cada uma dessas citações foram feitas. Isso aqui acontece instantaneamente. Eu acabo a reunião, eu encerro a reunião do Teams, essa ferramenta manda essa ata de reunião para todos os participantes. Aí eu configuro se eu quero todos, se ela vem primeiro para mim e eu reviso, ou se vai para alguém do time fazer uma revisão e mandar. Mas isso aqui já é algo que a gente já trabalha hoje. Isso traz uma celeridade enorme para o nosso trabalho. Porque o que é um saco fazer das reuniões? Fazer a ata de reunião. E se você não faz ata, o que acontece? Você esquece aquilo que você discutiu. Puta, vamos lembrar, lembra que eu te disse? Não, mas o meu entendimento foi outro. Então isso aqui trouxe para o nosso dia a dia uma celeridade enorme na tomada de decisão e na evidenciação de problemas com os nossos clientes. Tem uma reunião com o cliente, aqui está feito. Cliente, está de acordo, estou de acordo, isso com o meu time interno, com a minha área de produto. Então isso é uma ferramenta que a gente adotou e traz assim um ganho significativo para a nossa operação. Aqui é a nossa inteligência artificial funcionando, tá? É a inteligência artificial da Solute funcionando. Então eu fiz uma pesquisa aqui, ó. Quais são as etapas para configurar um módulo do PIS e COFINS? Então a gente tem um produto de solução fiscal e aí eu fiz uma pergunta para ele. Quais são as etapas que eu vou utilizar para fazer a configuração do PIS e COFINS? E ele me falou, olha, parametrização da empresa, você vai configurar as alíquotas, vai configurar as contas contábeis para o registro F100 e você vai fazer uma configuração das categorias e códigos de imposto do PIS e COFINS. Isso aqui foi a nossa inteligência artificial que fez isso. Com base no que ela fez isso? Ela pegou os meus manuais, os meus vídeos que eu tenho de produto e pegou toda a nossa área de suporte, né, a nossa interação de chamados com os clientes, e eu coloquei aqui nessa inteligência artificial como base de dados. Então eu faço essa pesquisa lá dentro e ele me traz as melhores informações. Isso aqui a gente não disponibilizou para cliente ainda. A gente deve disponibilizar no próximo mês, a gente está na curadoria dos dados. Por quê? Porque algumas respostas estão vindo não do jeito que a gente gostaria, e aí a gente começa a fazer algumas parametrizações para isso. E aí eu fiz outra pergunta, quais transações eu utilizo para fazer essa configuração? Legal, você me falou o processo, passo a passo, mas que transação da ferramenta que eu utilizo para fazer isso? E aí ele me falou, ó, parâmetro da empresa, você usa lá CPXMT SSC MC044. E ele te dá o caminho do menu aonde está. Depois ele vai falar, ó, você vai na opção tal. Aqui ele me trouxe qual o código da transação. E para fazer o CFLP para apuração, onde que eu configuro isso? Olha, você configura naquela transação. E aí ele me trouxe todas as informações. Isso aqui baseado nos dados que a gente trouxe para dentro da ferramenta. Tá? E aí aqui eu fui lá no nosso amigo ChatGPT e fiz a mesma pergunta para ele. Então a gente fala de inteligência artificial, mas eu acho que é bom a gente entender qual a aplicação, né? Então eu perguntei para ele aqui também, qual é o processo de apuração do PIS e COFINS? E ele me trouxe um processo aqui, ó. Você acessa o sistema, eu não sei que sistema que é, você vai lá e acessa o sistema. Você acessa um módulo fiscal, ele também não sabe qual é, mas ele te deu uma lógica de você acessar um módulo fiscal. Você faz a configuração do PIS e COFINS, você define as alíquotas e você faz uma natureza de receita. Ele te trouxe uma informação errada aqui? Não. Ele te trouxe uma informação para a mesma pergunta que você fez, com base no conhecimento que ele tem. Ele não sabe que sistema que é, como é que ele vai falar qual o processo que você tem, né? E aí eu perguntei para ele, olha, quais transações eu utilizo para fazer a configuração? A mesma pergunta que eu fiz lá, eu fiz aqui. E aí ele me trouxe vários sistemas, ele falou, olha, se for no SAP, você faz essa configuração. Se for no TOTS, você faz essa configuração. Se for no Oracle, você faz essa configuração. Mas ele me trouxe uma informação muito genérica. Então ele falou aqui, olha, você entra na transação SPRO. Transação SPRO do SAP é para qualquer tipo de configuração de imposto, ou para qualquer tipo de configuração do SAP. Você vai lá na OBQ1, você faz um tipo de configuração na OBQ1. Você vai na OB40, você faz um tipo de configuração na OB40. E você vai na JB1N. Então o que ele fez? Ele trouxe uma configuração genérica que nesse cenário não vai me servir para nada. Então, aqui é um exemplo que eu quis trazer para a gente poder fazer essa comparação. Você tem que saber o que você está perguntando, você tem que saber qual é a base que você está perguntando, e você não pode fazer uma pergunta de um assunto que você não tem noção nenhuma. Porque se você
ele te deu uma informação, ele te deu uma resposta aqui. Ele te deu uma resposta correta, não te deu uma resposta errada. Mas para a aplicação que você precisa, essa resposta não vai ter efeito nenhum. Então, é só para a gente ter esse cuidado, né? O que eu faço com a inteligência artificial, qual é a aplicação que eu posso ter para a inteligência artificial e qual o resultado que ela vai me trazer. E aí aqui a gente trouxe um outro cenário, né? Essa daqui também é a nossa inteligência artificial. O que a gente fez aqui? A gente subiu a PL68 para dentro da ferramenta, para ela fazer a interpretação da reforma tributária. E agora a gente está subindo as notas técnicas dentro da ferramenta, e aí a gente criou um chat para isso. Como é composta a alíquota do IBS segundo a reforma tributária? Então ele foi lá na PL, ele fez uma pesquisa na PL, e ele trouxe essa informação para mim. Olha, a alíquota do IBS, segundo a reforma tributária, é composta da seguinte forma: fixação das alíquotas por lei, vinculação da alíquota, aplicação da alíquota. E aí aqui, o que é mais legal, ele me traz aqui, ó, ele me traz a referência do documento. Se eu clicar aqui, ele vai para dentro do documento da PL e vai falar, ó, essa informação que eu encontrei está dentro lá da PL, neste texto aqui. Então aqui é algo que a gente está trazendo para os nossos clientes para poder fazer essa consulta e ter uma celeridade nesse processo, né? Aqui é uma outra pergunta que a gente fez, qual é o fato gerador do IBS e do CBS. Ele trouxe essa informação para a gente aqui também baseado na PL, e aí compete a gente entender se isso está fazendo sentido ou não. Então a gente está nesse processo de curadoria de dados, né? E aí, deixa eu só voltar um aqui. O que eu queria só reforçar aqui, né? Quando a gente fala de celeridade na operação do processo fiscal, a gente está falando desse cenário aqui, quando eu falo do suporte. Então, o que eu vou disponibilizar para os nossos clientes, né? Ele não vai precisar abrir um chamado na ferramenta, inicialmente. Estou com um erro, estou com uma dúvida. Ele não precisa abrir um chamado. Ele vai vir aqui, vai poder colocar as perguntas dele. Essas perguntas serão respondidas com base nos manuais, no histórico de respostas de chamados e nos vídeos que a gente tem. E aí, se ele não conseguir identificar o que ele precisa aqui, ele abre um chamado. Então, eu estou trazendo uma celeridade para a área fiscal, algo básico de atendimento e de suporte, né? E estou trazendo uma celeridade para o meu time de suporte, que não vai ter que gastar uma energia agora para responder muitas vezes uma pergunta que seria fácil, identificação, interpretação, que é difícil. Eu não vou falar para o usuário ir lá e no manual e procurar no manual onde fala aquilo. É difícil, não é fácil. Então, eu entendo a vida do usuário e o cenário do usuário. Então, a nossa ideia é trazer esse tipo de resultado para os nossos clientes. E aí eu faço uma última reflexão aqui, né? A inteligência artificial não apenas transforma como trabalhamos, mas redefine o potencial humano. Juntos, podemos moldar um futuro onde a tecnologia e a criatividade caminham lado a lado. Sabe quem fez essa frase linda e maravilhosa para eu poder colocar aqui? Foi o ChatGPT. Eu falei, ChatGPT, vou fazer uma palestra sobre inteligência artificial, eu quero fazer um fechamento sobre o assunto, passei o conteúdo da minha palestra. Qual é a frase que melhor reflete o conteúdo da minha palestra? Essa foi a sugestão. Então, eu acho que isso serve para a gente aqui como uma reflexão de qual aplicação que a gente pode fazer, aonde a gente pode utilizar isso no nosso dia a dia, de que forma que a gente pode atuar e, principalmente, o que a gente precisa fazer para estar pronto para receber esse tipo de tecnologia e esse tipo de processo. Então aqui, para poder fechar, né, acho que vale essa reflexão, uma realidade que está imposta para nós, já aconteceu e agora compete a nós sabermos de que melhor forma nós vamos utilizar essas ferramentas no nosso dia a dia, né? Eu vou fazer, né, o jabazinho aqui, porque é quem paga as contas, né? Então, só para a gente poder fechar. Então, aqui, Solútil, a gente está com stand, convido a todos a passarem para lá. A gente está fazendo um sorteio. Se vocês quiserem conhecer qualquer uma dessas ferramentas que eu falei, essa análise de dados da reforma tributária, cenário atual, cenário futuro, conhecer as nossas ferramentas, estamos no stand e aí vamos
ficar feliz em recebê-los. Temos um sorteio lá também, então todos que quiserem participar do sorteio é só preencher um formulário. A gente vai trazer um sorteio também. Aqui a gente fala um pouquinho dos nossos produtos, então o pessoal que quiser conhecer, passa no stand, a gente fala um pouquinho. E aqui eu trago um pouquinho do portfólio dos nossos clientes que já utilizam essas tecnologias que eu trouxe para cá, né? Aquelas que já estão disponíveis, muitas delas. Então aqui é o nosso portfólio de clientes hoje. E aí, muitos deles abertos para benchmark, muitos deles aqui conosco. E eu gostaria, essa era a mensagem que eu queria passar para vocês, essa reflexão que eu gostaria de passar para vocês. Aqui estão os meus dados e eu sei que o tempo está em cima. Não sei se alguém tem alguma pergunta, se quer colocar algum ponto, alguma questão específica, fique à vontade. Ou pode passar lá no stand que eu falo com vocês também. Olá, bom dia, tudo bem? Não estou te ouvindo, não estou te ouvindo. Tá me ouvindo? Alô? Eu acho que o microfone dele está desligado. Tô na trilha, agora. né? Microfone não, fone. Aí. Obrigado. Tá Oi, pode me falar. ouvindo agora? Tô te ouvindo bem. Tá ouvindo? Beleza. Levando em consideração a reforma tributária e também a tecnologia, na sua opinião, pensando na área tech e techs, você acha que nas vertentes seria melhor hoje focar em análise de dados ou desenvolvimento de software? Porque a IA analisa os dados que ela tem, então o foco da análise de dados seria coleta e armazenamento organizado desses dados para ela poder analisar, senão vira uma bagunça, né? Ou focar na área de desenvolvimento, programar a inteligência artificial para ela pensar melhor e se adaptar melhor a esses dados, ao feeling do que a gente precisa hoje em dia. Muito obrigado. Não, legal. Acho que é ótima pergunta. Elas não são excludentes, tá? Você vai ter que trabalhar as duas. Porque não adianta você programar se você não entender o modelo, não entender o dado. Então você precisa trabalhar o dado, preparar esse dado, deixar ele numa forma de leitura e de entendimento para que você possa acelerar a inteligência artificial para ler aqueles dados. Então, isso foi o que a gente viveu aqui. Não adiantava nada eu criar as ferramentas se eu não tivesse a base de dados correta para a gente consumir isso. Então, quando a gente olha aquela área de suporte, que eu vou no meu manual, olho o meu manual, vejo meus vídeos, não foi simplesmente subir o manual. Entendeu? Eu precisei trabalhar aquele dado, eu precisei dar uma curadoria para aquele dado, para deixar ele de uma forma de melhor interpretação, para que a ferramenta pudesse ler. Né? Então, você pode desenvolver ferramentas de consumo de dados, que o nosso aqui é basicamente isso que a gente fez de consumo de dados, mas ferramentas de simulações. Eu quero simular o cenário fiscal X, Y, Z, que é o que a gente está trazendo aqui também como comparação entre cenário atual e cenário com reforma tributária. Então, acho que elas não são excludentes, elas vão ter que trabalhar juntas, porque só ter o dado, ele não vai te servir de nada, e só ter a tecnologia, você não vai ter o que consumir. Então, eu acho que eles são totalmente dependentes. Tá? Mais alguém? Acabou? Me mandaram embora. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem algum outro ponto, fiquem à vontade. Aqui estão os meus contatos, meu celular único, né? Podem entrar em contato e se quiserem, e será um prazer recebê-los no nosso stand e a gente pode bater um papo e falar um pouquinho mais sobre isso. Tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado aí a todos e um ótimo evento. Valeu.